Tem alguma coisa lembrando vocês do fatídico ano de 2021? Começando mais um vídeo sempre com a força da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, link na descrição. Começar o vídeo então, esse vídeo eu acho que é um assunto meio único, que foi uma coisa que me ocorreu hoje durante o dia, sabe? Perigosamente, o Grêmio vive talvez uma situação muito parecida com aquela de 2021, com a situação em que viveu em 2021. Olha a coincidência, qual é a situação, quais são as situações? Primeiro, uma turbulência interna, né? Um bastidor conturbado, digamos assim, né? Lá em 2021 se falava muito do vestiário, e aí tinha muita narrativa desencontrada, que tinha talvez um racha entre os mais velhos e os mais jovens. Depois chegou treinador atrás de treinador e até disseram que alguns, o Filipão, tentou botar o dedo nesse vespeiro ali e não deixaram, não teve o respaldo da direção, e isso e aquilo. Enfim, cara, até hoje eu não sei se a gente sabe exatamente tudo que aconteceu, como aconteceu, mas a gente sabe que tinha um vestiário conturbado, né? Um ambiente interno não muito tranquilo naquele momento. E claro que daí foi piorando conforme o Grêmio ia patinando na tabela, daí eu acho que isso por si só ajuda a conturbar o ambiente. Pois o ambiente do Grêmio em 2023 não podia ser melhor, né? Ganhou tudo que disputou, né? Ganhou a Recopa Gaúcha, ganhou o Gauchão, ganhou o Grenal, que é um campeonato à parte, arrancou com vitória no Brasileirão, embora, né, sem jogar tão bem, mas arrancou com vitória, aliás, já é uma outra fase da Copa do Brasil, mas segue vencendo na competição. Então, sem falar do fator Suárez e sócios e não sei o que, então o ambiente não podia ser melhor. Seria até um disparate, uma loucura, na verdade, comparar com o ambiente cagado de 2021. Só que de repente, né, a gente sempre fala que o futebol é dinâmico, que as coisas, tu vai do céu pro inferno em um turno, não é nem em um dia, é em um turno, é em 90 minutos às vezes, ou ao contrário também, né, te recupera muito rápido às vezes. E cara, bastou o sábado para tudo virar. Óbvio que a derrota também ajudou a conturbar o ambiente, a atuação fraca, até um pouco assustadora, mas o que realmente conturbou talvez o ambiente e preencheu aí os noticiários, né, de Grêmio foi a questão do Adriel. Questão que não é só do Adriel, porque se fosse a pior coisa do mundo envolvendo apenas o Adriel, nossa, o Adriel agrediu o pai dele, o Adriel botou fogo no shopping, o Adriel faltou 10 treinos seguidos e cagou em cima da mesa do Guerra. Se fosse qualquer coisa em relação apenas ao Adriel, por maior que fosse essa coisa, ela talvez fosse mais fácil de contornar. Porém, essa coisa está envolvendo direção, né, que já deu declarações a respeito e tomou decisões a respeito, está envolvendo o Renato, e o Renato está envolvido de várias formas, envolvido tomando decisões junto com a diretoria, envolvido tentando conversar com o atleta, envolvido colocando o atleta na reserva, né, decisão do Renato também, dá um gelo no atleta, envolvido em polêmicas e acusações que estão fazendo em relação a ele e sobre as quais ele inclusive já se defendeu, já respondeu em sua rede social, né, tipo, contrariando veementemente ali alguma boataria que teria rolado sobre aquela história do interesse do empresário, não sei o quê. Mas está envolvendo também empresários, né, pro bem e pro mal, sabe-se lá exatamente qual é a rusga ali, mas está envolvendo. Então envolve muitas camadas. E isso foi suficiente para conturbar o ambiente do Grêmio. Primeiro com esse disque, segundo com desmentidos, depois com nota oficial, coisa que inclusive é raro nesse Grêmio de Renato, né? O Renato é um cara que blinda muito os atletas, o Renato preza muito pela famosa economia interna, e mesmo assim ele expôs o Adriel
porque talvez a situação tenha chegado num ponto um pouco maior do que a média dos casos que ele enfrenta, né? Então a coisa foi pro ventilador, a coisa conturbou o ambiente. Não sei até que ponto isso está respingando nos atletas. Eu espero que os atletas estejam cientes de tudo que aconteceu e concordando com o Renato / direção, né? De repente, pá, o Adriel tá viajando, de repente todo mundo tá em sintonia nessa percepção. Aí acho que o estrago é menor, tomara que seja por aí a coisa. Mas enfim, né, cara, conturbou de uma forma bem diferente que 2021, num contexto bem diferente, mas conturbou. E então já tem aí uma semelhança. E a segunda semelhança, que eu até demorei para me dar conta, eu acho que é porque também não tinha turbulência nenhuma, né? E aí a coisa era bem diferente. Mas a segunda semelhança, que daí, fechando com a turbulência, forma um combo perigoso e parecido com 2021, é a onda de desfalques, né? O surto de desfalques pelo qual o Grêmio é acometido. Diferente também das causas, né? Diferentes de 2021, que foi Covid, né? Lembra que o Grêmio ganha o Gauchão, outra semelhança. Só que daí naquela ocasião o Grêmio faz uma festa de título ali que enfim, tinha muito protocolo rolando na época ali da pandemia e muitos deles foram descumpridos, né, naquela comemoração. Muita gente entrou no vestiário e muita conselheiro e amigo de não sei quem, e foi uma farra generalizada ali, aquela comemoração. E nesta farra, cara, não sei se não foi tipo isso, uns 12, 13 atletas do Grêmio, uns 10, mais de 10, assim, eu acho. Talvez também uns 4, 5, 6 titulares, acho que muito parecido com o que a gente está vivendo agora, mas naquela época, pela Covid, eles viraram desfalques, né? E o Grêmio arranca o Brasileirão, exatamente como estamos arrancando agora, com esse problema gigantesco de atletas que não estavam disponíveis ali pra gente utilizar. Agora é muito diferente, agora tem desde um viajante aí com azar de ter trombado com o Kahneman e fraturado face, a questões musculares, a questões mais antigas como o Jeromel, questões mais recentes como o Carbajo e PP, tem de tudo um pouco, Reinaldo que entrou ali também na lista, mas também fecha uns 12, né, cara? Então o Diego Souza já estava há mais tempo, Ferreira, então assim, por um motivo ou por outro, a gente tá com um surto de desfalques muito semelhante, que é um surto. Eu digo surto porque assim, é normal ter sempre alguém no teu DM, né? É muito normal. Mas é normal ter 3, 4, vá lá 5, vá lá 6, né? Agora o Grêmio tem 12, 13, cara. É um número bizarro, assim. Então é um número que realmente só se justificaria por um surto de Covid, por alguma coisa nestes moldes, né? Mas como não teve nada de atípico nesse sentido, sei lá, cara, é muito incomum, é muito assustador, né? Isso pelo que o Grêmio vem passando. Só que aí, esse é o ponto aqui central, talvez, dessa reflexão, desse devaneio que eu estava tendo, né? Essa é a hora, e eu confio que a gente vá ver isso, essa é a hora de a gente também começar a perceber as diferenças de 2021 para 2023. E a primeira diferença já está na tabela. O Grêmio já fez mais pontos do que a gente fez em 2021 nas primeiras 8 rodadas, né? Então, isso já é uma pequena diferença. Claro que é muito ainda incipiente, é um comecinho e tudo mais. Agora, eu acho que tem outras diferenças mais importantes. A primeira, Renato é o treinador. E aí muita gente falava, se o Renato tivesse ficado, por pior que estivesse, e ele estava patinando, vamos lembrar, né? O time era ruim também, não tinha mágica, mas o Renato estava patinando com aquele time. Porém, muitos dizem, e eu acredito, né, mesmo criticando muito o Renato em várias oportunidades à época, eu acredito que, beleza, o Renato chegou num teto que ele não conseguia evoluir, mas eu também acho que ele tinha um piso que também não nos deixaria cair, sabe? Eu acho que o Renato tem um porto seguro ali, uma fortaleza ali que a gente não cairia com ele. E agora é uma boa oportunidade para ver. Ó, a turbulência tá posta, parecida com a de 2021, agora tem Renato. Então a gente já vai ver o primeiro passo. E também não é só Renato que entra nessa conta, eu acho que também a gente está melhor servidos de diretoria. Eu acho que a gente tem uma direção melhor,
que já começa pelo futebol, né? Eu acho que eles já fizeram contratações em 3 meses melhores que talvez anos da gestão Romildo ali, que foi um sucateamento ano após ano do elenco, né? Então eu acho que essa direção, ao contrário, pega o ápice talvez do sucateamento e dá uma erguida em tempo recorde, assim. O elenco ainda é muito frágil, é muito limitado, mas essa direção já conseguiu montar uma espinha dorsal sem esse problemaço aí das lesões, né? Mas conseguiu montar um time um pouco melhor. E não só isso, acho que o futebol, né? O quesito futebol dessa gestão já me parece melhor, nessa largada pelo menos. E tem o quesito também postura, decisões, né? O Renato fala agora tem comando. Talvez a banda esteja tocando de outras formas ali internamente. E eu acho que isso também tem o dedo dessa nova diretoria. Então, a crise pode ser parecida, a turbulência pode ser muito parecida com a de 2021, mas eu acho que com uma direção mais competente para enfrentar esse momento e talvez com o treinador que muitos já diziam em 2021 que se tivesse ficado não cairia. Então é isso, vamos ver como a gestão Guerra e o Renato Portaluppi, treinador, vão conduzir o Grêmio nessa turbulência que de fato está acontecendo neste momento. Como eu falei no último vídeo, é uma turbulência que pode acabar confirmando vaga contra o ABC, ganhando do Cuiabá e de repente até emendando uma outra vitória já contra o Bragantino. Tomara, e temos totais condições de fazer isso, mas mesmo que aconteça, hoje, inegavelmente, a turbulência está posta. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.